Olá, meus caros, minhas caras, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último encontro. Chegou ao fim o nosso curso de pós-graduação. Hoje é o nosso último encontro, nossa última conversa, já com a expectativa aí de que você tenha gostado, que tenha agregado, que tenha feito diferença na sua vida. Mas eu vou deixar as palavras bonitas para o final. Vamos começar o nosso encontro de hoje e eu quero que você fique até o final aí para ver o recadinho que eu vou te dar no final lá, que fala tanto acerca das questões administrativas quanto finalzinho do nosso curso aqui mesmo, tá? Eu separei aqui 4 pontos para a gente abordar hoje. Um primeiro deles acerca da lei que fala da transação, né? Acerca da lei que fala da transação em âmbito tributário, que é uma coisa recente, foi publicado agora em 2020. Eu até já mencionei isso em alguns momentos, mas eu queria destacar alguns artigos aqui da lei para trazer isso, para fixar isso com você, fixar os conceitos do que essa lei de transação traz. Quero também falar com você sobre uma portaria da PGFN, portaria S 2018, mas que fala da possibilidade da transação, não, de um negócio jurídico processual. É como se fosse uma transação, uma negociação, é uma forma de tentar negociar com a Fazenda Pública mediante portaria da PGFN, então é uma figura bastante interessante. Também quero falar com você sobre a questão de créditos de PIS e COFINS em empresas que são do ramo de transporte, por força de um entendimento recente aí do STJ, do STF, perdão, do STJ, em relação a algumas questões de créditos que são situações geradoras de crédito. Eu quero comentar algumas situações que estão sendo ventiladas, coisa nova da jurisprudência mesmo. E, por fim, eu quero comentar o tema 228 do STF, que foi publicado agora, que teve, na verdade, nem publicação, mas teve resultado do julgamento agora no último dia 26 de junho, tema extremamente recente, são 4 pontos que eu quero abordar com você nesse nosso encontro de hoje. Quero começar falando nessa mesma ordem, vou abordar os 4 pontos nessa mesma ordem, e eu quero começar com você falando sobre a transação. Nós já vimos lá no começo, no meio do nosso curso, que transação é uma das causas de extinção do crédito. E lá foi abordado o ponto de que a transação, ela depende sempre de lei. E como você sabe, nunca, até o presente momento, nunca houve legislação no âmbito nacional que versasse sobre transação de tributo. Por várias razões, inclusive pela indisponibilidade do dinheiro público, muitas vezes, entendo eu, até por falta de vontade legislativa de fazer isso acontecer, uma série de dificuldades. Isso, na verdade, nasceu através de um MP no ano passado, MP 899, que foi convertido em lei agora, esse ano, em março desse ano, que transformou-se na Lei 13.988 de 2020. E essa lei é uma lei curta, deve ter 20 e poucos artigos, eu quero até que estimular que você leia ela, porque ela traz alguns aspectos importantes. Eu separei aquilo que eu entendo que é de mais importante nessa lei para a gente discutir aqui hoje, tá? Primeiro ponto que eu quero destacar com você, e você vai reparar que o que eu fiz aqui foi copiar a lei de fato, não coloquei nenhum material diferente, eu quis trazer a lei seca em relação a esse ponto e em relação à portaria da PGFN também, para a gente comentar e discutir aqui alguns aspectos dessa norma, tá? Então, vamos abrir ali na nossa tela primeiro artigo dessa lei. Essa lei estabelece os requisitos e as condições para que a União e suas autarquias, fundações e devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativa à cobrança de créditos da Fazenda Pública, tributário ou não tributário. Então, ele já traz para a gente aqui a ideia de que pode haver essa transação nos termos em que essa lei traz a título de requisito, tá? E olha o que ele fala no parágrafo primeiro. A União, em juízo de oportunidade e em juízo de conveniência, poderá celebrar transação em quaisquer das modalidades que trata essa lei, sempre que motivadamente entender que a medida atende ao interesse público. Então, o primeiro ponto aqui, ó. Aqui nós temos que entender que existe uma prerrogativa da Fazenda Pública, ou seja, o legislador deu aqui à União a possibilidade de, atendendo esse juízo de oportunidade e esse juízo de conveniência, abordar os pontos ou celebrar a transação
nas modalidades que essa lei estabelece. Ela estabelece algumas formas, eu vou mostrar para vocês já já, mas basicamente ele bate na ideia de uma transação por adesão e uma transação individual. Transação por adesão, onde o governo especifica critérios e joga para que quem quiser faça adesão a isso, e a transação em termos de individuais, onde vai ser analisado caso a caso, em situações mais específicas, e aí a gente vai entender as características que essa transação individual poderá acontecer, tá? Mas reparem, é uma prerrogativa, não é que agora, a partir de agora dessa lei, eu já saio transacionando. A transação, ela vai precisar de portarias, ela vai precisar de regulamentos, tá? O que aconteceu aqui foi o governo, o legislador federal dando à União ou conferindo à União a possibilidade de que sejam transacionáveis os créditos tributários dentro dos patamares estabelecidos aqui. Tá? Então, a gente sempre vai enxergar situações e possibilidades dentro daquilo que a norma estabelece em âmbito geral, e a partir dali as legislações específicas vão tratar. Portarias, você vai ver que em alguns momentos ele vai especificar ato dado do Ministério da Fazenda, outros atos da Procuradoria, e isso vai ficar a cargo daquilo que o legislador estabeleceu aqui, que a gente vai mencionar já já. O parágrafo 2º do artigo 1º coloca: para fins de aplicação e regulamentação dessa lei serão observados, entre outros, princípios da isonomia, capacidade contributiva, transparência, moralidade, razoável duração dos processos, princípio da eficiência e, resguardadas as informações protegidas pelo sigilo, o princípio da publicidade. Aqui, o legislador ele deixa claro que a intenção dele não é sair legislando, ou pelo menos não aparentemente, sair legislando sem que isso traga benefício a todas as pessoas de forma indistinta. Então, a ideia aqui é fazer com que, que a transação, que pode parecer a rigor uma ideia meio estranha ou meio subjetiva, de fazer com que o nosso legislador, qualquer pessoa que está levando a efeito aqui a transação, não esteja negociando com a fazenda pública ou praticando a partir de então um ato ilícito. Não. Por isso que ele fala, olha, publicidade, moralidade, a ideia de eficiência, de razoável duração do processo, processos antigos, dinheiro que está lá às vezes até prescrito, e aí a fazenda pode, ou por prescrever, né, porque prescrito você sabe, prescreveu já era, né, não tem que fazer pagamento de tributo prescrito, mas por prescrever, e a fazenda pode eventualmente se valer disso como forma de regularizar a situação do contribuinte e receber. Eu enxergo que aqui existe uma possibilidade real de a fazenda aumentar a receita daquilo que ela chama de recuperável, aquilo que ela está buscando satisfação e às vezes não consegue por N razões. Você vai perceber que em alguns momentos ele fala de descontos aqui, eu vou chegar lá já já, tá? Mas de toda sorte, a gente enxerga aqui que então temos essas prerrogativas. O artigo 2º da lei, ela especifica quais são as modalidades de transação, como eu mencionei para você agora há pouco. Então ele fala, por proposta individual ou por adesão, na cobrança de crédito inscrito na dívida ativa da União, inscrito na dívida ativa de autarquias ou de fundações públicas, ou na cobrança que seja de competência da PGFN, da Procuradoria-Geral da União, perdão. Então, ele coloca aqui, seja por adesão, seja por proposta individual, é admissível a negociação nesse contexto. Inciso 2. Por adesão, nos demais casos de contencioso judicial ou administrativo tributário, não necessariamente em dívida ativa, mas estando em discussão na via administrativa. E ainda por adesão no contencioso tributário, que ele define aqui como sendo de pequeno valor. Vamos chegar nessa definição já já. A transação por adesão implica em aceitação pelo devedor de todas as condições fixadas no edital que a propõe. Então, note que daqui nós já temos um recado. Eu preciso entender e compreender qual seja esse edital. Não existe a transação sem que haja um edital dizendo qual é a condição para que essa transação aconteça. Até já temos 2 editais que estão no site da PGFN, você pode procurar lá, que especifica critérios e condições. Um deles se encerrou no dia 30 de junho, né, dando lá uma possibilidade de transação, mas que era uma transação meio fake, era um parcelamento mais extenso.
não trazia benefícios tributários tão efetivos em termos de desconto. E tem uma transação agora, essa sim, que vai ser aberta agora dia 1º de julho, né? Então, se você está assistindo essa aula na turma online, que é a aula do dia 1º, eu abri hoje no sistema da Procuradoria a possibilidade da transação. A empresa pode acessar lá pelo Regularize, né? Se você botar no Google Regularize PGFN, ela já consegue abrir lá com todos os critérios de negociação da empresa. De toda sorte, note que a figura da transação ela vai precisar de edital, ou seja, ela vai ter que dizer quais são os créditos, quem são os contribuintes que estão sujeitos, estão agraciados com esse tipo de situação. Não é obrigado a aceitar, mas se ele aceitar, ele vai ter lá alguns benefícios e algumas responsabilidades também. De toda sorte, sempre vai ter que haver essa figura desse edital. Com a lei especificando a transação publicada, com a lei vigindo, o que pode acontecer é que, por atos sucessivos ou em atos de tempos em tempos, a Procuradoria, os entes aqui interessados, têm a legitimidade de estabelecer critérios para que essa transação possa e venha acontecer. Por exemplo, nessa transação que se inicia dia 1º de julho agora, o que existe como condição é a demonstração contábil, e a empresa vai ter que se resguardar com isso, de que ela tenha tido uma redução de faturamento ou de receita aí por conta da pandemia, e isso pode ensejar um desconto do passivo tributário dela. Então, é um elemento que veio trazido na portaria, que também guarda relação com a figura da pandemia. Mas nada impede que existam outros novos critérios de parcelamento, outros novos critérios de concessão de transação, de negociação, num futuro próximo, a depender desse critério de conveniência e de oportunidade que a lei fala. Então, o que depende aqui é sempre que a Fazenda Pública tenha essa justificativa, o que ela quer, o que ela pretende a partir dessa figura da transação. Não é simplesmente um parcelamento. O parcelamento regular você já sabe, conhece, cada órgão estabelece o seu, pensando em termos de lei federal, hoje o parcelamento regular é de 60 meses. O que a transação vai fazer é negociação. Se você lembrar, eu disse para você que transação é causa de extinção do crédito mediante concessões mútuas. Nesse caso, por mais que as transações aconteçam, por vezes, em uma situação de adesão, a concessão mútua existe, porque a fazenda está abrindo mão de um crédito e o contribuinte está pagando de alguma forma ou com alguma garantia ali. Então acaba havendo essa figura assim de transação mútua. Tá? De toda sorte, é imprescindível a gente tomar pé de cada edital que for publicado para a gente entender se vale, se não vale a pena para o nosso cliente, porque certamente seremos procurados e questionados acerca disso. Tá? Então, isso é um ponto aí a observar. O artigo 3º dessa lei ela traz para a gente, ó, a proposta de transação deverá expor os meios para extinção do crédito nela contemplados e estará condicionada, no mínimo, à assunção do devedor dos compromissos de. Então vamos lá, vamos pensar aqui nos compromissos que o contribuinte deve observar quando ele fizer a proposta de transação ou aderir à proposta de transação. Inciso 1. Não utilizar a transação de forma abusiva, com a finalidade de limitar, de falsear ou de prejudicar de qualquer forma a livre concorrência ou a livre iniciativa, de não usar a pessoa natural, a pessoa física, ou pessoa jurídica interposta para ocultar ou dissimular a destinação de bens, direitos e valores e seus reais interesses ou identidade dos beneficiários dos seus atos, em prejuízo da Fazenda Federal. Terceiro, compromisso de não alienar e nem onerar bens ou direitos sem comunicação ao órgão da Fazenda competente quando houver lei. Isso aqui guarda muita relação com aquela figura do arrolamento administrativo que nós falamos aí num passado recente, né? Então, existe aí ali uma situação e sempre que a lei fizer essa exigência, o contribuinte tem ali a obrigação de notificar e noticiar que está ou quando está se desfazendo de algum tipo de bem. 4. Desistir das impugnações ou dos recursos administrativos que tenham por objeto os créditos incluídos na transação e renunciar a quaisquer alegações de direitos sobre as quais se fundem as impugnações ou os recursos. E aqui eu faço um asterisco com você. Por quê? O que essa lei está fazendo, o que esse inciso está fazendo, é colocar impor
regra uma ordem em desfavor do contribuinte que eu entendo ser um pouco excessiva. Ela está limitando o meu direito de ação. Eu não sei o quanto isso vai ser analisado pelo Poder Judiciário e, a depender da situação, não tive nenhuma ainda de forma prática que eu pudesse levar isso para frente, mas se eu tiver, por exemplo, uma proposta de transação, quiser aderir e ainda assim tiver uma discussão e essa discussão me seja favorável, por mais que eu tenha aderido à transação, será que é correto que eu abra mão do meu direito de ação ou do direito que eu tenho de discussão? Mas é um direito constitucional, né? Eu penso que esse dispositivo ele vai ser objeto de discussão com certeza aí no futuro próximo. Então, fica um asterisco aí em relação a esse inciso 4 do nosso artigo 3º lá da lei 13.988, porque eu acho que ela limita, ela impede esse meu direito de ação, e isso é bem questionável, é uma situação que eu acho temerária na legislação, de toda sorte. Ele coloca um outro requisito no inciso 5, renunciar a quaisquer alegações de direito, atuais ou futuras, sobre as quais se fundem as ações judiciais, inclusive ações coletivas, e recursos que tenham por objeto crédito incluído na transação, por meio de requerimento de extinção do respectivo processo, com resolução de mérito, nos termos da linha C, do inciso 3, do caput do artigo 487 do CPC. Outra limitação interessante, onde o contribuinte tem que abrir mão, pedir a sentença com resolução de mérito. Então, vejo que a Fazenda está ali se protegendo, né? Ou buscando proteção. É o que eu falo, eu não sei o quanto a gente pode garantir de afirmar ser constitucional isso, porque ela está obstando. Por outro lado, se o contribuinte está optando por transacionar, talvez entre naquela linha da concessão mútua que eu te falei há pouco. Então, essa situação a gente vai ter que ponderar e aguardar, inclusive, o posicionamento do Poder Judiciário, mas eu não vejo como improvável uma discussão da constitucionalidade disso por vedar direito de ação. Né? A gente sabe, a Constituição fala que não vai ser limitado meu direito de acesso ao judiciário, meu direito de petição, o meu direito pelo qual se funda a ação, ele não pode ser obstado por força de lei. Então é um ponto aí que eu acho que a gente pode ter alguma discussão acerca nessa lei da transação. Como é uma lei extremamente recente, a gente não pode, não tem nenhum dispositivo jurisprudencial consolidado nesse ponto. Eu desconheço qualquer ação ou qualquer discussão que já esteja versando sobre isso, tá? Eu desconheço, não sei se tem, não tenho acesso a isso, não tive acesso a nenhuma, pesquisei aqui, não encontrei nada, mas fica aí esse asterisco nos incisos 4 e 5 do nosso artigo 3º da Lei 13.988, tá bom? Aí, um outro aspecto que o artigo traz para a gente, né? Artigo 4º da Lei 13.988 fala para a gente aqui, ó, implica em rescisão da transação. Então, situações que gerariam rescisão da transação. Descumprimento das condições das cláusulas ou dos compromissos assumidos, inclusive nesses aqui, né? Porque são compromissos que ele chama aqui no artigo 3º. 2. Constatação pelo credor de ato tendente ao esvaziamento patrimonial do devedor como forma de fraudar o cumprimento da transação, ainda que esses atos tenham sido praticados antes da celebração da transação, ou seja, se houver aí uma falha por parte do contribuinte nessa questão de acompanhamento patrimonial, pode eventualmente trazer para a gente algum tipo aí de rescisão dessa transação, então pode ser aí um problema. 3. Decretação de falência ou extinção pela liquidação da sociedade, da pessoa jurídica transigente. Não é aqui, vale uma observação, não é aqui a transação da empresa falida, mas a decretação no curso da transação que engloba esse parágrafo, esse inciso 3 aqui, tá? Então, cuidado em relação a isso, mas a decretação no curso aí da transação. Comprovação de prevaricação, de concussão ou de corrupção passiva na sua formação, ou seja, crimes contra a ordem pública aqui, né? Que podem ser praticados por agentes públicos na função deles, então a gente poderia ter algum tipo aí de rescisão da transação se verificar, se for verificado que o agente público concorreu em desfavor da fazenda, ocorrência de dolo, fraude, simulação ou de erro essencial quanto à pessoa objeto do conflito, ou seja, uma pessoa transacionando em nome de outra com dolo, agindo com fraude, eventualmente poderia haver essa rescisão da transação.
Ocorrência de qualquer das hipóteses rescisórias previstas no termo da transação. Então, cada transação, especialmente as transações por adesão, e quando for por requerimento, né, vai ficar especificado quais são os critérios para isso. Se o transigente não cumprir os requisitos ou as condições impostas ali no termo de transação. E, por fim, a inobservância de quaisquer disposições dessa lei ou do edital de transação. Então, reparem que o legislador foi bastante abrangente em relação a isso, justamente com o intuito de tentar salvaguardar, garantir aí proteção em favor da fazenda, no sentido de evitar situações fraudulentas e tentar cancelar se a eventuais, a eventuais transações levadas a efeito sem a contrapartida, especialmente no que tange a garantia que a gente viu ali, né? Bens ou desfazimento de bens em favor da fazenda, prejudicando eventualmente o cumprimento ou adimplemento da transação, né? Então, a gente enxerga essas figuras que resultam em rescisão da transação. Muito bem. Vamos falar agora das causas em que a lei veda que a transação aconteça. Olha comigo na tela, a gente vai enxergar aqui o nosso artigo 5º. Lá no nosso artigo 5º, isso daqui, ele fala das vedações à transação. Então, essas hipóteses que ele veda, né? Então, não se haverá transação de multas de natureza penal. Então, essa daqui está fora de qualquer transação. E também não vai ter transação que tenha desconto de débitos do Simples Nacional e do FGTS. Só que tanto as dívidas do Simples quanto a do FGTS, a lei fez uma ressalva. Enquanto não editada a lei que complementar autorizativa, então lei específica do Simples, e no FGTS, enquanto não for autorizado pelo Conselho Curador. Ou seja, a partir do momento em que essas normas vierem a ser editadas, se houver essa edição, ou quando houver a edição, então haverá. Por que eu quis fazer essa ressalva com você aqui agora? A partir do momento em que houver essa transação, essa possibilidade para Simples e para FGTS, a Fazenda vai fazer por quê? Entendo que as empresas do Simples Nacional, especialmente, elas poderão estar sofrendo um peso muito grave por conta da pandemia. O governo federal fez o trabalho de prorrogar o vencimento, mas mesmo com essa situação de prorrogação do vencimento, a gente sabe que tem empresas que fecharam e não sei se vão reabrir, tem empresas que estão reabrindo agora e estão com dificuldade de se manter. Então, assim, muito provavelmente, em razão da pandemia, eu tenho a impressão de que o legislador vai criar artifícios para transação para a transação do Simples Nacional. Então, para entrar no critério da transação para débitos do Simples Nacional também, tá? Então, é uma impressão, uma suposição minha, mas dada a situação da pandemia, muito motivado por isso, eu quero crer que o legislador faça isso como uma forma de tentar manter a função, as atividades das pequenas empresas, das empresas lá optantes pelo Simples Nacional, tá? E a outra figura que também afasta a transação é quando houver um devedor contumaz, que a lei venha a especificar. Então a gente vai ter que entrar nesse critério de definição de devedor contumaz em outro momento, né? Não é nessa lei que ele traz essa regra. De toda sorte, a gente enxerga que essa figura do contumaz é aquele sujeito que é o chamado devedor profissional, né? Não é uma empresa que passou por uma situação específica, não é uma empresa que passou por uma situação pontual, mas é o sujeito que jamais recolhe seus tributos, que jamais deixa de adimplir com a obrigação tributária, e aí ele pode eventualmente se ver motivado a ser inadimplente até que sobrevenha algum tipo de transação, né? Não é essa a ideia, não é esse o escopo da transação, pelo menos não a rigor aqui. Quando a gente olha para isso, fica até interessante a gente destacar o seguinte: se porventura, numa transação por adesão, com o devedor que a gente entenda ser contumaz, tiver liberado a adesão para ele, não vejo risco ali de ele fazer adesão. O máximo que pode acontecer é a fazenda depois constatar que fez algum tipo de bobagem a liberar e tentar rescindir, mas se ele conseguir adimplir, cumprir os requisitos todos que a lei impõe ali para a opção da transação e a fazenda pública liberar,
talvez até judicialmente você consiga manter essa figura enquadrada, porque se deu a opção, a pessoa aderiu, fazendo ali com que as partes estejam vinculadas àquilo que fora pactuado em termos de transação, tá? Então, essa é uma figura interessante aqui, são alguns artigos que eu quis destacar nessa primeira parte da lei. Existe na lei aqui ainda, a partir do artigo 11, 3 situações que eu quero mostrar para você. A primeira delas é o que ele chama de transação nas cobranças de crédito da União e das autarquias. Então, créditos da União e créditos das autarquias. Artigo 11, ó. A transação poderá contemplar os seguintes benefícios. Os seguintes benefícios. 1. Concessão de desconto nas multas, nos juros de mora e nos encargos legais relativos a créditos a serem transacionados que sejam classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, conforme critérios estabelecidos pela autoridade fazendária nos termos do artigo 14, inciso 5 do caput do artigo 14 dessa lei. Então, essa figura que ela chama aqui de recuperável, a própria lei vai especificar lá no artigo 14 quais serão essas condições, mas ele vai poder contemplar isso, a concessão de desconto nos juros, nas multas e nos encargos disso que ele chama de recuperável. Numa primeira análise da transação que está aberta agora, a Fazenda colocou um benefício para débitos que sejam de mais de 15 anos de idade, o débito, né? O débito existe há mais de 15 anos. Obviamente que eu estou falando do não prescrito. Pode ter um débito não prescrito de 15 anos? Pode. Se a Fazenda ajuizou no prazo correto e o processo não houve intercorrente, a pressão intercorrente nesse processo, então não tem por que a gente suscitar a prescrição aí, né? Mas se o processo não, se o tributo não está prescrito e é um crédito antigo, a Fazenda teria legitimidade ali de invocar e de buscar a aplicação desse tipo de benefício. O segundo inciso, a transação pode contemplar os benefícios de oferecimento de prazos e formas de pagamentos especiais, incluindo o diferimento, ou seja, a postergação do pagamento ou a moratória, né? Então, diferir o pagamento ou concessão de moratória, e ainda o oferecimento de substituição ou alienação de garantias e de constrições, em determinadas situações em que o contribuinte tenha atrelado algum tipo de patrimônio como garantia ou como algum tipo de constrição ali em favor da fazenda pública, pleitear a substituição dessa garantia por outra, por exemplo, pode ser permitido isso numa eventual transação de acordo com o que prevê aqui o nosso artigo 11. Então, reparem que concessão de desconto, de multa, de juros, de encargos, garantia, substituição de garantias, ou mesmo oferecimento novos prazos de pagamento mais extensos do que aqueles que um parcelamento regular especifica, são ou acabam sendo critérios bastante interessantes para as empresas que precisam aí de subsistir em relação a negociar passivo e poder tocar suas atividades em paz, né? Então, isso acabaria chegando para a gente como um elemento favorável aqui e autorizado pelo artigo 11 da nossa Lei 13.988. Além disso, o parágrafo 1º também coloca: é permitida a utilização de mais de uma alternativa prevista nos incisos 1, 2 e 3 para o enquadramento do crédito escrito em dívida ativa. Ou seja, a Fazenda pode usar o 1, o 2, o 3, isolada ou conjuntamente, como forma de estabelecer benefício ou de estabelecer transação. À luz dessa mesma regra, né, sabendo que estamos tratando de transação na cobrança de créditos da União e das autarquias, ele traz para a gente o seguinte, ó, parágrafo 2º do mesmo artigo 11. É vedada a transação que reduza o montante principal do crédito. O que ele considera como sendo o valor principal? O valor originário, fora os juros e os acréscimos, de que trata o inciso 1 do caput desse artigo, que são esses aqui, ó. Deixa eu circular em vermelho para você, ó. Juros e encargos legais. Então, a par do que fala o nosso parágrafo 2º, inciso 1, pode se reduzir desde que não haja redução do montante principal. E esse principal não considera apenas o valor originário, não inclui juros, não inclui
atualização, correção, nada disso, nenhum encargo legal. Então é o valor principal. Então o mínimo que o contribuinte vai pagar é aquilo que ele tinha de passivo consolidado na origem, né? E também não autoriza a transação que reduza o valor do débito em mais do que 50% do total daquilo que for transacionado. Então, vamos pensar na seguinte hipótese. Imagine que uma empresa tem um débito hoje atualizado de R$ 1 milhão. E esse débito atualizado de R$ 1 milhão tenha R$ 300 mil como principal e o restante como juros e encargos legais. De acordo com essa regra, a redução pode ser de até no máximo 50% do total, ou seja, o teto de redução seria com que o passivo chegasse nos R$ 500 mil. Entende? É o teto de redução do valor total do débito. Num outro exemplo, imagine que a empresa tenha R$ 1 milhão de passivo, sendo que R$ 700 mil é o principal e 300 são os encargos legais e os juros e a multa, por exemplo. Considerando que a redução pode ser de no máximo 50% do débito, mas que não pode reduzir o montante principal, se o principal nesse exemplo é 700, o máximo que pode se ter de redução desse passivo para esse contribuinte é chegar nesses 700 mil. Deu para entender? Então, eu sempre vou usar os dois elementos conjuntamente. Então, a redução de 50% do passivo, no máximo, e observando sempre que nunca será menor do que o valor do passivo que foi consolidado em termos principais, excluindo encargos e juros. Tá? Então, essa é a ideia do que fala o nosso parágrafo 2º, incisos 1 e 2 do nosso artigo 11. Tá? Então, volta comigo na tela. Também é vedada a transação que concede prazo de quitação superior a 84 meses. Isso aqui, na minha visão, é um ponto ruim da lei. Por que ponto ruim da lei? Porque aqui a lei estabeleceu um teto de período. Então, o máximo que a pessoa pode negociar seria em 7 anos. Nossa, Rubens, não é muito? Não, não é muito. Por que não é muito? Porque nós já tivemos hipóteses onde alguns refis aconteceram em 10 anos, 12 anos, e aí a gente enxerga que 84 meses pode ser para um devedor bastante coisa, pouca coisa em termos de dilatação de prazo para pagamento. Acho que essa lei poderia ter sido um pouco mais generosa, mas aí é um achismo meu, há uma questão aí, a gente não pode transigir em relação a isso, né? De toda forma, está aqui, tem uma outra exceçãozinha que eu vou tratar disso já já, mas aqui como regra geral. Olha o inciso número 4 desse artigo. Ele fala que também não será concedida a transação que envolva crédito não inscrito em dívida ativa da União. Isso pelo artigo 11, tá? Pelo artigo 11. Então, ela não permite transação perante a União que não tenha perante a PGFN, né, que não esteja inscrito em dívida ativa. Parágrafo 3º. A hipótese de transação que envolva pessoa física, ME ou EPP, microempresa ou empresa de pequeno porte, a redução máxima de que trata esse inciso 2 é de até 70%. Então, para pessoa física, ME e EPP, o benefício é maior do que para empresas que não tenham essa característica. E o prazo máximo de quitação é de até 145 meses. Então, note que para pessoas físicas e para pessoas de pequeno porte, MEPP, o prazo ele ficou bem mais dilatado. A gente está falando aí de algo em torno de 12 anos, né? Então a gente vai ter que entender que nesse caso aqui existe um benefício muito mais exacerbado. Mas reparem que ele coloca aqui nesse caso, respeitando o disposto no parágrafo 11 do artigo 95 da Constituição. O que fala para a gente esse parágrafo 11 do artigo 95? Ele estabelece que as dívidas em âmbito previdenciário, as contribuições previdenciárias, são parceláveis em no máximo 60 meses. Então, essa exceção aqui exposta no nosso parágrafo 3º da lei, do artigo parágrafo 2º, perdão, parágrafo 3º do nosso artigo 11 da lei 13988 especifica o teto, ele ressalva, olha, não é 145 meses nem para ME, nem para EPP, nem para pessoa física, quando for débito de natureza previdenciária, o máximo é de 60 meses, como a lei prevê, como a lei pré-estabelece. Legal? Então, esse é outro requisito aqui que veda, que impossibilita a transação
nesse contexto que nós estamos colocando. E o nosso parágrafo 4º do artigo 11 coloca lá, o disposto no parágrafo 3º também aplica-se às santas casas, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil de que traz a lei 13.019 e também as instituições de ensino. Ou seja, essas figuras que estão indicadas aqui, ó, santas casas, cooperativas, sociedade civil e instituições de ensino, elas também têm o benefício de ter o parcelamento em até 145 meses e ter redução de até 70% do valor do débito, tá? Isso como forma aí de especificar benefício para esse tipo de pessoa jurídica. Então, santas casas, sociedades cooperativas, organizações de sociedade civil e instituições de ensino têm esse benefício, têm essa prerrogativa, que é um pouco diferente das demais empresas. Então, reparem que existe uma grande gama de contribuintes aí. Pessoas físicas, ME, EPP, santas casas, sociedades civis, sociedades cooperativas e instituições de ensino. Todas elas têm a prerrogativa de ter uma dilatação do prazo de até 145 meses e uma redução que represente até 70% do débito. Então, se nós pegarmos até aquele mesmo exemplo, né, uma empresa que tem uma origem de débito de R$ 300.000, com um passivo total hoje de 1 milhão, ela poderia vir a pagar hoje, né, com os benefícios todos, os mesmos R$ 300.000 lá da origem, se for uma instituição de ensino, se for uma MMPP ou pessoa física. Então, para a gente enxergar o benefício que essas empresas, esse tipo de pessoa jurídica ganhou a partir dessa exceção aí trazida para elas, tá? Então, acaba sendo aí um benefício interessante. Uma outra vertente que eu queria mostrar para você dessa lei, olha comigo aqui na tela, no artigo 16, o que ele fala aqui, ó, da transação por adesão no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica. Reparem que é uma segunda forma de transação que ele estabelece aqui, onde ele fala aqui, ó, o ministro da Economia poderá propor aos sujeitos passivos transação resolutiva de litígio. Repare que ele trata de um ato do Ministério da Economia, do Ministério da Economia. Sujeito passivo, transação resolutiva de litígio aduaneiro ou tributário, decorrente de relevante e disseminada controvérsia jurídica, com base em manifestação da PGFN e da Secretaria da Receita Federal e do Ministério da Economia. Então, reparem que ele dá uma prerrogativa aqui para o ministro. Olha, aquelas situações em que existe uma grande discussão, se a fazenda pode perder ou a fazenda pode ganhar, a fazenda pode ter um risco de desembolso, de devolver dinheiro para contribuinte, a fazenda tem um risco ou não, existe um volume de ações grandes e discutindo um determinado assunto. A lei permite que exista por parte do Ministério da Economia, chancelado ali por pareceres e manifestações da PGFN e da Receita Federal, a negociação ou a possibilidade de transação de eventuais valores ali. Nesse caso, reparem que a prerrogativa é do Ministério da Economia. Então, havendo essa constatação de risco, a Fazenda poderia propor isso. E reparem que ele coloca aqui na redação do nosso artigo 16 o seguinte: poderá propor sujeito passivo transação resolutiva de litígios aduaneiros ou tributários. Então, a ideia é justamente colocar panos quentes ou colocar para o chão eventuais negociações, eventuais discussões, eventuais receios que a Fazenda tem ou venha a ter em relação a passivos tributários, tá? Então é um ponto aí que também a gente vai enxergar como sendo bastante interessante ainda. Isso não aconteceu. Essa figura aqui até agora não saiu do papel, mas é uma prerrogativa que o nosso ministro da Economia, atualmente aí o nosso ministro Guedes, né, Paulo Guedes, mas eventualmente alguma pessoa que venha substituí-lo nesse ou em outros governos tem essa prerrogativa de negociar com os contribuintes, tá? Então a gente enxerga aí essa condição que a Fazenda Pública passa a ter. E no artigo 18 ele coloca: a transação somente será celebrada se constatada a existência, na data da publicação do edital de transação, de inscrição em dívida ativa, de ação judicial, de embargo de execução ou de reclamação ou recurso administrativo referente à tese da transação. Ou seja, eles colocaram aqui na norma
Um senão. Eu transaciono, eu negocio, desde que você esteja na discussão. Não albergaria aqui eventuais contribuintes que não estivessem discutindo com a Fazenda Pública, seja na via administrativa, seja na via judicial, execução, ação anulatória, declaratória, mandado de segurança, embargos à execução. Ou seja, ele dá a essa figura aqui uma outra vertente. Ela dá para essa figura aqui uma prerrogativa de vou conceder o benefício, vou dar o benefício da transação para o contribuinte que esteja especificamente e objetivamente discutindo com a Fazenda Pública ou em vias de discussão com a Fazenda Pública, para a partir dali ele poder se beneficiar. Então, não poderia aqui, nesse tipo de transação, beneficiar pessoas que não estão em litígio com o fisco. Né? Eu achei extremamente interessante essa ferramenta. Vamos ver como e quando vai ser usada. Né? Mas é uma figura interessante em relação à discussão de passivo tributário e à discussão de resolução de demandas que estejam tramitando no Poder Judiciário ou na via administrativa e que tenham relevância para o poder público. Né? Onde ele pode, eventualmente, abrir mão da discussão e pagar ou devolver parte, ou cobrar um valor menor e compensar, enfim, aí é uma ferramenta que não tem limites, na verdade, em termos de possibilidade. Né? Então, essa aí é a segunda figura que eu queria mostrar para você. E a terceira figura que eu queria mostrar para você é a figura que está lá no artigo 23 da lei, que ela fala o seguinte, ó, observados os princípios da racionalidade, da economicidade e da eficiência, o ato do ministro do Estado da Economia regulamentará: 1. Contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele valor cujo lançamento fiscal não supere 60 salários. 2. A adoção de métodos alternativos de solução de litígio. Olha, negociação administrativa aqui, ó, inclusive transação envolvendo processos de pequeno valor. Note que esse artigo está logo no capítulo que trata da transação por adesão no contencioso. A transação por adesão independe de análise pessoal, de análise específica do contribuinte. É uma transação onde o governo vai fazer uma análise ampla e geral de um conjunto de passivos tributários e joga lá para esse pacote dos pequenos devedores ou desse administrativo fiscal de pequeno valor, na forma como ele fala aqui, e estabelece critérios de negociação e de transação a partir dali. O artigo 25 do mesmo dispositivo coloca: a transação de que trata este capítulo poderá contemplar os seguintes benefícios: concessão de descontos, no máximo 50% do valor total do crédito, prazo de fraude de pagamentos, incluídos diferimento, no máximo de 60 meses, e oferecimento de substituição ou alienação de garantias e constrições. Reparem que o benefício aqui é bastante limitado, é bem menor, mas porque ele também está falando especificamente daquilo que ele fala de pequeno valor. Então, essa é a prerrogativa dada aqui, havendo a possibilidade de desconto. Isso que é o mais importante. Eu não me apego muito aos 60 meses, mas me apego a isso daqui, e a concessão da discussão da transação por adesão pode e vai permitir essa possibilidade quando o edital de transação for publicado, albergando esse tipo de crédito que ele chama aqui de pequeno valor. Tá? E aí, para eu acabar de discutir essa lei com você, foi rápido aqui, mas conseguimos nesse primeiro bloco falar da lei inteira, eu queria só ressalvar um ponto que eu já falei com você quando falamos de processo administrativo fiscal, que é a questão da derrubada do voto de qualidade. Artigo 19E, perdão, artigo 28 altera a Lei 10.522, que inclui esse artigo 19E que fala aqui, ó, em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação de exigência de crédito tributário, ação administrativa, discussão administrativa lá no CARF, por exemplo, não se aplica o voto de qualidade, de que fala o parágrafo 9º do artigo 25 do decreto 70.235, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte. Qual que é o impacto disso? Se houver empate no julgamento do CARF, o que anteriormente se pendia para o voto do presidente, que normalmente era em favor da fazenda, se houver empate, automaticamente vai ser aplicado o benefício do contribuinte. Isso é uma ferramenta muito boa para quem advoga, para quem trabalha para o contribuinte, porque coloca em prática o indúbio pro contribuinte. Né? Havendo empate, o voto de qualidade cai a partir dessa redação e a gente passa a ter
o voto favoravelmente ao contribuinte quando houver essa situação de empate. Beleza? Bastante coisa nessa lei aqui, mas deu para entender. Eu quero que você leia ela com calma em casa e eu quero também que você veja no site da PGFN as portarias que estão rolando lá, que vão justamente dar aplicabilidade para aquilo que nós falamos aqui. Vamos tomar aquele café, daqui a pouco a gente volta com mais análises agora da portaria da PGFN. Beleza? Um abraço para você, até já, tchau, tchau. Muito bem, pessoal, voltando do nosso intervalo, vamos continuar agora falando sobre outra figura legislativa recente que pode trazer impacto para a gente na advocacia, que é a nossa portaria 742/2018. Essa portaria, ela, você fala, 2018 não está velha já? Não está velha e pouquíssima gente se vale e usa essa figura. Porque essa figura da portaria 742, ela traz para a gente o seguinte, ó, ela estabelece os critérios para a celebração daquilo que eles chamam de negócio jurídico processual, NJP, no âmbito da PGFN, para fins de equacionamento de débitos inscritos em dívida ativa da União. Então, primeiro ponto que eu quero destacar com você aqui, esse negócio é um negócio extremamente interessante, é uma ferramenta interessante. E esse negócio, eu não falei negócio aqui de coisa, mas negócio jurídico processual aqui, esse negócio a ser feito é uma permissão dada pela PGFN aos seus procuradores para que eles possam equalizar passivo tributário no sentido de tentar negociar com o contribuinte eventuais valores, eventuais débitos, não em termos de transação, mas em termos de forma e critérios para que esse pagamento aconteça. Então, não estamos aqui diante de transação, tá? A transação é específica da lei dos editais que vieram a sair lá. Isso aqui é outra figura. Mas repara comigo que na redação do artigo 1º ele coloca lá, é vedada a celebração de NJP que reduza o montante do crédito inscrito ou implique renúncia às garantias do crédito. Ou seja, ele já coloca uma trava aqui, por isso que eu te falei, não é a mesma coisa da transação, não reduz, o negócio jurídico não reduz débito da dívida, não reduz valor da dívida, mas reduz, mas é outra coisa, é um objeto aqui que veda essa negociação reduzindo o valor. Observado o disposto nessa portaria, o negócio jurídico processual para equacionamento de débitos não poderá versar sobre calendarização da execução, plano de amortização de débito, aceitação, avaliação ou substituição ou liberação de garantias e modo de constrição ou alienação de bens. Então, reparem que ele pode aqui, eu posso negociar com a Procuradoria essa calendarização da execução, talvez pensando aqui num sistema de reunir as execuções num único juízo, no sentido de tentar ofertar a Fazenda, na reunião dos processos, algum tipo ali de benefício, algum tipo de negociação de valores ali, repito, não que reduzam, mas em forma de adimplir esse pagamento, onde ele coloca lá, plano de amortização, olha, eu vou reunir as execuções aqui e vou te pagar X valor agora, X valor daqui a X tempo, eventualmente atrelar isso ao faturamento da própria empresa, é um caminho interessante, pode se valer dessa figura, e aí a gente vai enxergando que aqui começa a ver, por parte da Fazenda Pública, uma forma de negociação, repito, não de valores, não de transação, mas uma forma de tentar, vou usar um termo da moda, mas humanizar essa relação, para que isso não seja tudo tanto a ferro e fogo, como até então sempre fora. Porque muitas vezes a PGFN ficava travada por legislação, a lei não permite outros critérios, ela ficava lá só pedindo bloqueio de conta, bloqueio de conta, bloqueio de conta, e às vezes a empresa não tem o que ativo para bloquear, e aí fica de fato uma situação delicada. De toda sorte, a gente enxerga aqui essa figura como sendo aí uma figura bastante interessante no sentido de buscar em favor desse contribuinte, ou em favor do contribuinte, prerrogativas de negociação em termos de forma de pagamento. Tá?
E reparem que ele coloca aqui no parágrafo 3º que essa portaria se aplica a devedores que estejam em recuperação judicial, ou seja, aquelas empresas que estão em dificuldade de prosseguimento das atividades podem eventualmente se beneficiar desse tipo de operação indicado aqui no nosso dispositivo. Tá? Um outro ponto que a gente vai enxergar aqui na nossa portaria é no artigo 2º o seguinte, ó, sem prejuízo do disposto no artigo 6º, a celebração do negócio está condicionada à demonstração de interesse da fazenda, considerando os critérios. 1. Vinculação à capacidade econômico-financeira do contribuinte, do devedor, ao perfil da dívida e às peculiaridades do caso concreto. Previsão de prazo certo para a liquidação das dívidas, quando for o caso, ou concretização de garantias em demais condições do negócio. E imposição de obrigações ou meios indiretos que facilitem ou otimizem a fiscalização, acompanhamento do cumprimento das condições do acordo. A PGFN poderá exigir a celebração de escritura pública de hipoteca ou penhor sobre os bens que comporão as garantias do negócio jurídico processual. Pessoal, alguns elementos que eu quero destacar com você nesse artigo 2º. Primeiro, ele fala lá de vinculação à capacidade econômico-financeira do devedor, ao perfil da dívida. Eles não querem uma dívida que fique sendo paga em 300 milhões de anos. Eles não querem que você fique negociando, mas a gente prevê que, na ausência de um prazo certo para a liquidação das dívidas, ele permite a concretização de garantias para o negócio. E aí, eu posso pensar aqui em situações que envolvam, por exemplo, uma penhora de faturamento. Imagine aquela empresa que está, e você vai falar, uma penhora de faturamento é uma desgraça, não é bom. Calma. Às vezes isso pode ser a saída para a empresa. Imagine aquela empresa que tem um passivo tributário consolidado alto, impagável para ela, e ela consiga, numa negociação como essa, dizer para a Procuradoria, olha, Procuradoria, vamos juntar os processos todos, vamos reunir todos os processos num único juízo, e a gente penhora 1% do faturamento da empresa, 2% do faturamento da empresa. Se a empresa tiver receita, ela vai pagar de acordo com a receita que ela tiver. E os meses em que a empresa tiver ânimo, tiver força, tiver receita, ela vai pagar mais. Quando ela tiver dificuldade, vai pagar menos. E isso pode ser um caminho interessante para o prosseguimento da atividade da empresa, para uma sobrevida com qualidade nessa empresa. Imagine aquela empresa que tem atividade comercial, mas está com os negócios prejudicados. Talvez uma negociação como essa pode significar tanto o adimplemento da obrigação para a fazenda pública, né, beneficiando a fazenda, quanto o prosseguimento da atividade da empresa, fazendo com que isso seja possível, de forma que a empresa que tem o seu faturamento penhorado num contexto como esse, apresente mensalmente perante o juízo o seu demonstrativo de resultados, juntamente com a guia de depósito referente ao percentual indicado ou penhorado naqueles autos, e além disso, ela tem direito à certidão negativa de débito, ou positiva, com efeito negativo nesse caso, por força do que fala o artigo 206. Porque se tem penhora formalizada, ela tem direito à certidão. Então, repare, pode ser a saída para empresas que estejam aí com dificuldade financeira. Então, é um elemento que eu quero que você considere na sua advocacia com bastante cuidado. Tá? É uma ferramenta que pode ser bastante importante aí para a gente. Olha comigo aqui a redação do parágrafo 3º da portaria. Ela coloca lá, ó, sem prejuízo da previsão de outras obrigações decorrentes de peculiaridades no caso concreto, o negócio jurídico processual que objetive estabelecer plano de amortização deverá prever cumulativa ou alternativamente as seguintes condições. Reparem, cumulativa ou alternativamente. Confissão irrevogável e retratável dos débitos, oferecimento de depósito em dinheiro para o caso dos débitos inscritos, oferecimento de outras garantias idôneas desde que observada a ordem do artigo 11 da lei, que coloca sempre dinheiro, né, em primeiro lugar, a lei das execuções fiscais, se não houver compromisso gradual de substituição por depósito em dinheiro no prazo certo, quitação de parcela dos débitos inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não, e aqui é um senão nessa portaria, né? Quitação de parcela dos débitos, não fala quanto nem como, isso vai depender muito da conversa com a Procuradoria. 5.
constrição de parcela sobre o faturamento mensal de recebíveis ou de recebíveis futuros. Está aqui, ó, a questão do que eu te falei agora da penhora de faturamento. Compromisso de garantir ou parcelar no prazo máximo de 30 dias débitos escrito em dívida ativa após o negócio jurídico, quando for o caso, né? Às vezes não é nem o caso, às vezes você consegue colocar nessa constrição de parcela total todo o passivo, aí depende da situação. Rescisão em hipótese de superveniência da falência, outros mecanismos de liquidação judicial e extrajudicial. Apresentação de garantia dos administradores da empresa, independentemente de outras garantias. Prazo de vigência não superior a 120 meses, 10 anos, salvo autorização expressa da coordenação, ou seja, pode acontecer eventualmente algum tipo de especificação de no prazo máximo de 120 meses, depois lá na frente ver o que acontece. Não quer dizer que vai se extinguir em 120, em 10 anos, né? Então, tem tudo isso aí que pode eventualmente acontecer. Inciso 10. Modificação de competência relativa para a reunião dos processos para um juízo prevento, como eu te falei, a reunião dos processos, condição resolutória de ulterior homologação judicial, quando for o caso do artigo 11. Então, reparem que nós temos aqui outras situações o artigo coloca, que essa negociação vai prever cumulativa ou alternativamente, quando for o caso. E aí, muito disso vai acabar sendo firmado junto da Procuradoria, com a Procuradoria participando ativamente dessa negociação, porque, como a portaria prevê, é um interesse da Fazenda em fazer isso também, e os procuradores estão ali extremamente interessados em fazer isso acontecer, porque é uma forma de resolução de conflito também. Nessa portaria, a gente enxerga a intenção que a Fazenda passa a ter aqui de resolver administrativamente, sem buscar a litigiosidade. E me passa uma impressão muito boa essa forma de transação, perdão, essa forma de negociação com a Fazenda Pública para clientes que estejam em situações como essas. Eventualmente, a transação pode até ser mais benéfica do que essa, mas é uma ferramenta que pode ser bastante útil aí para a gente no dia a dia. Tá? Mais um artigo que eu queria compartilhar com vocês, o artigo 4º da lei, que ele fala aqui, ó, o devedor poderá solicitar a celebração do NJP, observado o procedimento descrito nessa portaria, e o requerimento deverá conter, conforme o caso, qualificação, informações da empresa, relação de bens da empresa requerente ou da pessoa física requerente com a localização e destinação deles, relação dos bens particulares dos controladores da empresa, quando for o caso, declaração de que de que o dito passivo tem interesse ali no relação ao plano de amortização, que tem interesse na amortização, não vai alienar bens ou direitos sem comunicar previamente à Fazenda, indicar os débitos que ele quer incluir nesse negócio, não precisa negociar tudo, mas uma parte daquilo, e qual é o projeto, qual é a intenção dessa pessoa, dessa empresa, desse contribuinte em relação a essa amortização. Proposta, ou propor o equacionamento do passivo inscrito, qual que é a forma que essa empresa, esse contribuinte quer equacionar, como que ele quer se valer disso, e em relação a bens e direitos que comporão as garantias do negócio jurídico, inclusive isso em relação a terceiros. Ou seja, nesse contexto aqui do artigo 4º, a gente consegue perceber, eu deixei ali na tela, tá? A gente consegue perceber que a Fazenda, que a Procuradoria aqui, ela está justamente falando, olha, me traga já quais são as suas pretensões, quais são as suas intenções em relação a esse negócio, para que a gente não perca tempo, nem o seu, nem o meu. E aqui é importante destacar o seguinte, no próprio site da Procuradoria existe um formulário onde o advogado, o procurador da empresa, pode solicitar uma reunião, né? Então protocola isso junto ao órgão da PGFN, onde ele solicita uma reunião com o procurador responsável para justamente tratar desse negócio jurídico processual. Ou seja, a partir do momento em que essa portaria entrou em vigor, a própria Procuradoria já está se estruturando para receber os advogados, receber os procuradores das empresas, e a partir daquilo que a gente enxerga, a partir dessa negociação iniciada, né, as partes envolvidas vão acabar trazendo, e aí o artigo 4º traz para a gente os elementos principais que devem constar nesse requerimento. Eventualmente, essa conversa pode até acontecer sem a formalização do requerimento, até para que o advogado, até sugiro isso, que se faça essa conversa, se tenha essa conversa, para que já se apresente isso
com os elementos que aquele procurador e que aquela pessoa que vai gerir e vai analisar o seu requerimento entende ser possível e cabível para o caso que você vai apresentar. Né? Então é importante já fazer isso para justamente não fazer isso com celeridade, não gastar o tempo nem de uma parte nem da outra. Né? Então são elementos que a gente enxerga aí que a própria portaria traz, mas é que no contato com o procurador responsável, isso pode ser muito mais profícuo, pode ser muito mais vantajoso, muito mais interessante, considerando que ele pode já trazer para você aquilo que ele entende ser possível e necessário para o caso do contribuinte em questão. Tá? Então, esse é um ponto aí que eu acho que vale a pena você considerar. E, além disso, nós temos o artigo 5º, que coloca lá para a gente o seguinte, ó. A proposta do negócio jurídico será analisada pela unidade da PGFN no domicílio do devedor, nos casos de NPJ, JP, perdão, que o objetivo é estabelecer plano de amortização, pela unidade da PGFN responsável pelo acompanhamento das execuções fiscais, quando ajuizadas em demais casos. Então, se houver interesse na amortização por meio do faturamento, por exemplo, então o órgão do domicílio do contribuinte é quem tem essa prerrogativa aqui. Havendo indicação de débitos cujas execuções fiscais são de responsabilidade de outra unidade da PGFN, a unidade recebedora deverá encaminhar a proposta da negociação para a unidade competente e aí, entre si, eles conversam e acabam aí dando ou não vazão a essa negociação, dando ou não prosseguimento a essa negociação. Tá? Então, a partir do momento em que a Fazenda tenha essa prerrogativa em mãos, ela vai permitir ou acaba sendo possível aí que o contribuinte faça a apresentação e eles façam a análise disso, devolvendo para o contribuinte os seus pareceres favoráveis ou não. E para acabar essa nossa portaria, eu quero destacar o artigo 7º. Ele coloca lá, para celebrar a celebração do NJP, poderão ser agendadas reuniões para a discussão da proposta do devedor ou apresentação de contraproposta da PGFN, das quais participarão procurador regional, procurador-chefe, procurador seccional, tratando-se de acordo celebrado entre unidade regional, estadual ou seccional, ou outro procurador por esse designado, mais o administrador e o procurador ou representante legal da empresa, desde que munido de procuração específica. Então, cuidado aqui, a pessoa que vai representar, se não for um sócio, se não for alguém da própria empresa, se for o advogado, o procurador, o contador, ou quem quer que seja, tem que estar munido de procuração. Mas note que a própria portaria já estabelece aqui a ideia de reunião, porque reparem que a intenção é de fato de transacionar essa hipótese de negociação, tá? Repito, não é transação, não é a hipótese da Lei 13.988, mas é uma situação onde a Fazenda está abrindo ali as suas portas, visando a negociação do passivo em termos de forma de pagamento, que é muito importante para muitos contribuintes. E aí, para finalizar, os artigos 8º e 9º, ó, para fim de averiguar a concreta situação operacional e patrimonial do requerente, a chefia poderá designar inspeção no local comercial. Então, cuidado. Eles podem eventualmente agendar isso e esse agendamento pode ser tem que ser feito no máximo ou em até 48 horas. Então, pode ser alguma coisa meio rápida demais, caso haja algum tipo de receio por parte da Procuradoria acerca das condições da empresa ou acerca das hipóteses que o contribuinte pode ou tem condição de se valer. Tá? E aí, artigo 9º, havendo a aceitação da proposta feita pelo devedor ou da contraproposta pela PGFN, a unidade vai redigir o NJP, contendo qualificação das partes, as cláusulas e condições gerais do acordo, os débitos envolvidos com indicação das respectivas execuções fiscais, o juízo de tramitação, o prazo para cumprimento, descrição detalhada das garantias e as consequências em caso de descumprimento. Ou seja, tudo isso vai integrar esse pacote de informações que vai acabar guardando relação com o nosso contribuinte, e aí tudo aquilo que vai impactar nesse negócio jurídico processual vai acabar sendo objeto de análise, de redução a termo, para que vai ser juntado nos processos e que, em caso de inadimplemento, possam ser executadas as garantias, prosseguimento do feito e
eventual ou alguma outra figura que seja possível para execução e cobrança do crédito tributário ali, tá? Então isso acaba sendo para a gente um ponto bastante cuidadoso, porque reparem que a própria Procuradoria vai negociar e obviamente você não vai assinar o acordo se não estiver fixado tudo aquilo que for apalavrado entre as partes, né? Porque, na verdade, isso acaba tendo a necessidade da participação tanto dos representantes da Fazenda, que irão redigir, quanto do contribuinte, mas, de toda forma, a gente enxerga aí que isso é um requisito, não é um ato ilegal, não é um ato de a revelia do Poder Judiciário, é um ato garantido e pautado pela clareza, pela honestidade, pela retidão do negócio que vai vincular as partes. Então, é importante fazer isso e eventuais situações que levem à rescisão disso vão fazer com que o crédito volte a ser volte a ser exequível pelo valor total e sem quaisquer dos benefícios de negociação ou mesmo de postergação ou de amortização, que eu acho que é a grande questão que envolve o nosso negócio jurídico-processual aí, tá legal? Então, essas são as prerrogativas que a gente enxerga aí em relação a isso. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, mas já vou seguir aqui na sequência, coladinho, dos outros dois temas que eu queria abordar com você. Aqui eu fecho o nosso tema da portaria 742 de 2018 da PGFN, tá bom? Vou parar aqui e já retoma com os outros temas que eu iria comentar com vocês. Um minutinho só, pessoal. Muito bem, pessoal, vamos voltar aqui. E aí eu quero abordar dois teminhas com você agora que eu acho que são interessantes da gente discutir por conta de posicionamentos jurisprudenciais mais recentes. O primeiro deles é referente àquilo que está aqui na sua tela agora, que guarda a relação com créditos para as empresas transportadoras. Então a gente sabe que o nosso sistema não cumulativo de PIS e COFINS permite que as empresas cumulem créditos, né? E aí, à luz desse julgamento do ano de 2018, olha o que fala aqui no STJ, né? O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Por que eu quis trazer isso daqui? Reparem que essa ideia de insumo, ela é importante porque as empresas que sejam prestadoras de serviços, empresas que sejam empresas do ramo do comércio, empresas que dos mais diversos ramos do direito, elas podem e irão, quando fizerem aquisição de produtos que são carregados de PIS e COFINS, acumular créditos. E aí, à luz desse entendimento, tudo aquilo que for caracterizado como insumo da atividade, e aí eu vou dar um exemplo já das empresas transportadoras, à luz de decisões no TRF da 4ª região sul do Brasil, mas quando a gente pega qualquer empresa que tenha insumos, e você consegue caracterizar isso analisando a contabilidade da empresa, tudo aquilo que ela contabiliza como aquisição de insumo e usa como insumo e que veio carregado com créditos de PIS e COFINS, pode ser invocado como benefício para ela. E aí, buscar a repetição de tudo aquilo que se pagou indevidamente ao longo dos últimos 5 anos é uma medida possível, é uma medida crível, especialmente à luz desse entendimento trazido pelo nosso STJ. E aí, vou trazer um exemplo dessa figura por conta das empresas de transporte. Uma decisão dada no TRF da 4ª região decidiu o seguinte, que para as empresas transportadoras, despesas com IPVA, licenciamento de veículo, despesa proveniente de acordo ou de convenção coletiva, seguro de carga, seguro de responsabilidade civil, despesas com extintor, despesa com pedágio, despesa com tacógrafo, os EPIs usados nesses transportes, despesas que sejam despesas com embanamento das cargas, despesas com cinta de amarração das cargas, tudo isso foi tido como insumo que pode fazer gerar esse crédito de PIS e COFINS. Então, tudo aquilo que a empresa tinha lá de despesa, usou isso daqui como abatimento, ou passou a ser possível o abatimento desses créditos a partir desse entendimento. Por quê?
se é insumo. Então, se você pensar numa empresa que trabalha com alimentos, tudo aquilo que é usado na consecução dos alimentos, a energia elétrica que ela usa na cozinha, as mercadorias que ela adquire, tudo aquilo que ela usa para fazer acontecer o alimento que ela processa, que ela vende, que ela fabrica, enfim, acaba gerando aí, sendo um elemento gerador de créditos de PIS e de COFINS, de acordo com esse entendimento. Então a gente pode, acaba enxergando aí, eu peguei o exemplo aqui dos transportes, mas em outros tantos elementos de empresas que sejam tributadas ali pelo lucro real, elas podem fazer ou se creditar em relação a PIS e COFINS de tudo aquilo que ela gasta e tem como insumo. Tá? Então, são elementos aí que eu queria dividir com você, para que você, na sua atuação, de acordo com os clientes que você tem, de acordo com aquilo que você atua, você possa aí buscar e sair pesquisando quais são as despesas que o seu cliente tem e aquilo que pode eventualmente gerar para ele algum crédito de PIS e de COFINS, e você pode buscar ter de volta isso, e você vai cobrar, obviamente, por isso, e você vai ganhar dinheiro com o seu cliente, porque ele tem dinheiro parado lá e você vai ter uma parte disso para você. E, inclusive, é uma forma que você pode trabalhar cobrando tanto para ingressar com a medida judicial, quanto cobrando para ter de volta um percentual, 10, 20, 30, depende do cliente, daqui 10, 20, 30% daquilo que ele vier a ter de volta, e mesmo percentual 10, 20, 30 daquilo que ele passar a economizar a partir da sua ação, a partir daquilo que você conseguir considerar como sendo situações que são insumos e que não integrarão ali a base para a incidência de PIS e de COFINS dali para frente. Então, isso tudo pode ser elemento importante, interessante na consecução da sua atividade comercial, da sua atividade advocatícia, né? Isso aí pode trazer impacto financeiro para o seu cliente com toda certeza. Analise isso com cuidado, você já sabe qual que é a base de cálculo, como é que funciona a tributação, o que você precisa justamente agora é colocar na prática aquilo que a gente já viu, verificar aquilo que é ou não é um gerador de crédito, é ou não é fato gerador fato gerador de tributo, base de cálculo para tributo, é a análise daquilo que a gente já fez, já falou bastante aqui, numa vertente prática. Analisar os insumos, tudo aquilo que gera ou é gerador de insumo para o seu contribuinte, o que é insumo para o seu cliente, pode ser gerador de crédito para ele e trazer honorários para o seu escritório. E, a par dessa mesma conversa que guarda relação com PIS e COFINS, nós temos aí o tema 228 do STF, que foi julgado agorinha, está fresquinho, e que teve a sessão encerrada agora, dia 26 de junho. Não foi ainda nem publicado o teor, nem nada, mas já tem informação da tese que foi firmada. E reparem que o STF veio na linha seguinte, ó. Qual que era a questão? Recurso extraordinário que se discute à luz do artigo 150, parágrafo 7º, que fala da ideia da não cumulatividade, né? O cabimento ou não da restituição de valores recolhidos maior a título de PIS e COFINS, quando a base de cálculo inicialmente estimada for superior à base de cálculo real, considerado os regimes da substituição tributária. Então, se você for lá no artigo 150, no parágrafo 7º, a gente vai ver lá que existe a situação da substituição tributária, onde a Constituição já prevê as situações de substituição tributária quando serão possíveis, e aí eventuais produtos que tenham tido a sua comercialização com pagamento feito antecipado, como acontece, por exemplo, no ICMS. Quando nós falamos sobre substituição tributária aqui no nosso curso, e eu dei o exemplo aqui para vocês do sorvete, enfim, aquela ideia toda, ela pode ser replicada nessa conversa nossa aqui, para que aquilo que for pago no regime de substituição tributária a título de PIS e COFINS é tão restituível quanto acontece com o ICMS, quando for calculado uma base de cálculo presumida superior àquela efetivada. Então, presumiu-se que o produto seria vendido a 10, mas o produto foi vendido a 7 por conta de algum desconto, o crédito de PIS e COFINS ali é restituível também, de acordo com o que entendeu a nossa súmula 228. Lá fala, ó, é devida a restituição da diferença das contribuições para o programa de PIS e COFINS, recolhida no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida. Então, aquilo que o STF acabou de julgar isso, acabou de frisar isso,
Então, a gente vai ter isso aí, uma tese recentíssima, e a gente pode certamente buscar dinheiro dos nossos clientes que estejam parados, dinheiro que tenha sido acumulado lá, baseado nesse entendimento, considerando que as empresas que pagaram acima, pagaram mais, né, no regime de substituição, foram desembolsaram mais do tributo, considerando a base de cálculo dele. Então, o produto presumidamente seria vendido a 10, mas vendeu a 7. Esses 3 a mais foi pago o PIS e COFINS nesses 3, e isso é crédito. Isso é restituível à empresa substituída. A empresa substituída na operação acaba tendo aí esse benefício, porque houve o pagamento numa situação do PIS da COFINS fora, além daquela situação que foi prevista inicialmente. Então, tanto vale isso para o ICMS quanto vale para PIS e COFINS, de acordo com essa recentíssima decisão do nosso STF, que chancelou essa tese do tema 228 lá do nosso STF. Tá legal? Então, essa é a nossa análise acerca desse tema aqui. E aí, pessoal, eu queria, para a gente encerrar aqui, deixar para você o nosso muito obrigado. Agradecer pela confiança despendida, agradecer pela parceria que vocês tiveram conosco aqui com o Legale, agradecer em nome do professor Pedro Bonifácio, agradecer em nome do Legale, da instituição Legale, agradeço em nome dos demais professores do curso, né? Você que é aluno do online, teve o professor Pedro Bonifácio na maior parte do curso, um excelente professor, um amigo que a docência me deu, e vocês do curso presencial que acabaram tendo muito mais contato aí comigo, mas também tiveram contato com outros professores. Agradeço em nome de todos eles, porque a gente sabe que uma negociação como essa, né, de um ano, é intenso. Nossas aulas são 2 vezes por semana, a gente sabe do comprometimento que você tem que ter com a sua família, com você mesmo, das negociações que às vezes você tem que fazer para que isso tudo aconteça, e a gente sabe que isso não acontece de forma gratuita, né? Você tem muito mais do que aquilo que você paga de valor para o legal, e você tem outras despesas, não financeiras, mas outros compromissos muito mais complexos em relação à sua casa, à sua família, e essa situação de pandemia toda que aconteceu também para ajudar, mas a gente tem que entender que a gente não pode deixar a peteca cair. E a nossa intenção em fazer isso nesse final de curso, especialmente na pandemia, e tentando adequar da melhor forma possível para você, foi para que a coisa acontecesse de forma tranquila ou da forma menos tediosa possível, menos ruim possível, adequando aquilo que era possível e necessário para que você continuasse tendo acesso à informação de qualidade e com a certeza de que sempre nós nos preparamos e cuidamos das aulas uma a uma, com o intuito de trazer para você o melhor conteúdo possível naquilo que a gente tem de possibilidade. Então, agradecer novamente em nome do Legale, agradecer ao Legale por permitir que a gente possa fazer isso com vocês, ter esse contato e colocar o Legale também à sua disposição de forma completa e total, de forma bastante franca. A partir de agora, você tem aí o prazo para entregar a sua prova, então você já tem acesso na sua área restrita, na sua área do aluno, à prova. Essa prova deve ser remetida para o endereço físico do Legale, então você vai mandar pelo correio essa prova, se você já não mandou. Lá na sua área do aluno tem todas as informações necessárias. No seu curso você tem a opção agora pela entrega ou não do TCC. Se você tiver feito a opção, se você tiver a intenção de fazer o seu artigo ou o seu TCC, encaminhe para cá para o Legale. Lá na sua área restrita também você vai ter todas as informações. Junto desse envio, você vai mandar e aí vai ter avaliação aqui por nós do Legale. A sua prova da mesma forma vai ser avaliada e aí no tempo oportuno, dentro do prazo estabelecido lá no regulamento, você vai ter acesso à sua prova. Então, com aprovação na prova e com aprovação no trabalho de conclusão de curso ou no artigo, se você assim optou, você vai ter a titulação mediante a entrega do título pelo Legale, tá? Então, a secretaria está à disposição de vocês para qualquer dúvida em relação a envio, em relação à obtenção do título. Eu sei que muitas pessoas estão dependendo disso, às vezes, para tentar um concurso, para tentar alguma promoção na empresa, alguma promoção no seu cargo público, e a gente sabe da ansiedade de vocês,
mas a gente está trabalhando sempre aqui para que isso aconteça no menor prazo possível, tá legal? Essa é a nossa intenção e a gente quer sempre contar com vocês e deixar sempre aberto para você as portas aqui do Legale. Nós temos diversos cursos de pós-graduação, seja na área contábil, seja na área jurídica. Na área jurídica, eu vou falar agora com mais proximidade, né, daquilo que eu vejo com os meus colegas, a área do direito médico, direito civil, direito contratual, direito previdenciário, direito penal, direito processual civil, que é extremamente importante, direito imobiliário, direito empresarial, que está bombando a pós empresarial. Temos uma pós agora em advocacia extrajudicial. São muitos os cursos que o Legale tem para te oferecer. Então, fica aberto o convite para que você esteja conosco aí, tá? E aí, para a gente colocar fim à nossa conversa, recadinhos básicos. Lembre-se que o sucesso sem amor vai te trazer no máximo dinheiro. E você pode falar, pô, mas dinheiro é bastante, né? Só que o dinheiro não compra amor. E se o dinheiro não compra amor, o dinheiro sem amor não vai trazer nada. Então, se você tiver sucesso, mas não tiver quem amar, eu não estou falando aqui do amor do homem e da mulher apenas, né? Mas o amor na sua casa, na sua família, amor naquilo que você faz. Ter sucesso sem fazer aquilo que se ama, ter sucesso sem ter quem se ama ao lado, não significa nada. Da mesma forma, se você tiver sucesso, mas não tiver amigo, isso vai trazer no máximo pessoas que sejam interesseiras, pessoas que estejam com você ali por interesse. Dinheiro não vai comprar nunca uma amizade verdadeira. Então, sucesso sem amigo também não vai significar nada. Sucesso sem felicidade, felicidade na sua vida, naquilo que se faça, da forma que se faça, vai te trazer no máximo alguns momentos para você tirar fotografia e botar lá no Instagram. Só que isso não vai trazer felicidade. Porque sucesso não vai comprar a sua felicidade. Sucesso sem felicidade não é nada. Então, você tem que ter amor, tem que ter amigo, ter felicidade, e o dinheiro que você vai ganhar vai ser só uma ajuda para comprar aquela cerveja gelada e você poder dividir isso com aquelas pessoas que você ama, com quem você se sente bem, e essa que é a ideia. A gente não precisa de muita coisa para ser feliz. A gente, às vezes, tem o hábito de complicar a coisa. Vamos tentar segurar um pouco a onda, vamos olhar mais para fora, olhar mais para o dia a dia. Penso que essa pandemia tenha causado muita mudança no nosso dia a dia, né? Mas fica o meu recado. Espero que você seja feliz. Seja feliz com as pessoas com quem você ama, seja feliz na sua atuação profissional, seja feliz na sua casa, nos seus afazeres, e a partir daí o sucesso acaba sendo consequência. Nunca você vai conseguir sucesso deitado na cama esperando o cliente vir bater na sua porta. Você nunca vai ser um advogado, um contador, um contabilista ou alguém de sucesso profissional deitado na cama se você não for atrás. Mas ir atrás e depois não ter com quem dividir não resolve nada. Então tem que ser tudo um conjunto. Espero que isso tenha sido proveitoso para você nesse último ano aqui com a gente, para que a gente possa fazer. E aí, pela última vez, eu deixo meus contatos com você pelo Facebook, Instagram e WhatsApp e e-mail. Se você quiser falar comigo, estarei sempre à sua disposição. Para mim foi um prazer poder ter estado com vocês nesse período. Espero que tenha agregado, tenha te ajudado de alguma forma. Meu abraço a todo mundo, mesmo aqueles que eu não conheço por estarem no online. Meu abraço à turma do presencial. Um abraço, queria poder abraçá-los de verdade, né, nesse final de curso, mas a gente vai ter que em algum outro momento marcar de tomar aquela cerveja juntos para celebrar o final do nosso curso. Um abraço a todo mundo, desejo a todos felicidade e o sucesso vai ser complemento. Um beijo, viu? E até mais, até um próximo encontro nosso. Tchau, tchau.